A gente segue para Brasília. O Ministério da Defesa divulgou uma nota em repúdio às declarações de Ciro Gomes. O pré-candidato do PDT deu uma entrevista a uma emissora de rádio e acusou as Forças Armadas de serem coniventes com o crime organizado na Amazônia. Repórter Paola Cuenca, o que diz exatamente a nota? De qual forma isso repercutiu? Olha, a nota do Ministério da Defesa, afirma que o ministro Paulo Sérgio Nogueira entrou com uma notícia-crime junto à Procuradoria-Geral da República ainda nesta quinta-feira, solicitando a investigação do cometimento de supostos crimes cometidos, então, pelo pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Isso por conta de falas feitas durante uma entrevista à Rádio CBN ainda na manhã dessa quinta-feira. O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, disse o seguinte: Bolsonaro destruiu as raríssimas bases de comando e de controle. Ele desmontou o ICMBio, desmontou a FUNAI, desmontou o IBAMA, destruiu a capacidade operacional das Forças Armadas, que não tem efeito, verba, tecnologia para administrar a imensa faixa de fronteira seca. E isso acabou transformando o território nessa holding do crime, claramente protegida por autoridades brasileiras, inclusive das Forças Armadas. Para o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, é possível que o pré-candidato à presidência da República pelo PDT tenha cometido dois crimes. Um que consta no Código Penal a respeito de gerar animosidade entre as Forças Armadas ou então das Forças Armadas com a sociedade, e um outro crime previsto no Código Penal Militar, que é de propagar fatos inverídicos que possam ofender as Forças Armadas. Inclusive, nessa nota que foi divulgada, o ministro diz que não é admissível em um Estado democrático que sejam feitas acusações infundadas de crime sem a necessária identificação da autoria por parte do acusador e sem a devida apresentação de provas, ainda mais quando dirigidas a instituições perenes do Estado brasileiro. Tá bom, obrigada, viu, Paola? A gente já faz contato de novo. Amanda Klein, é comum o Ciro Gomes dar declarações pegando pesado, né? Dessa vez ele foi longe demais ou tem algum fundamento essa ligação que ele fez de Forças Armadas com crime organizado na Amazônia? Olha, Adriana, como você disse, o Ciro Gomes é uma figura muito contundente, né? Eu acho que essa última, a primeira parte da fala dele, eu acho que está perfeita. A última parte, talvez, em que ele diga com a supervisão, ou de alguma forma com a anuência, eu não lembro exatamente a palavra que a Paola Cuenca usou, então posso estar sendo injusta aqui. Mais das Forças Armadas, talvez ele tenha ido longe demais. Ele respondeu aqui já no Twitter, inclusive publicou um fio, o Ciro Gomes, em resposta a essa nota pública divulgada pelas Forças Armadas. Ele disse que as Forças Armadas descontextualizaram a fala dele e que a nota, mais uma vez, explicita o alto grau de politização do atual comando das Forças Armadas, que ele estava simplesmente comentando as mortes pavorosas do Bruno e do Dom na Amazônia, como a gente viu há cerca de 2 semanas, e enfim, ele continua aqui, é um fio bastante longo, de 11 tweets, criticando e rebatendo essa nota das Forças Armadas. Agora, o que há de verdade nas palavras de Ciro Gomes é que, de fato, houve um desmantelamento, uma desmobilização das instituições de fiscalização, como IBAMA, ICMBio, e isso tem gerado danos graves ao meio ambiente, ao aumento do desmatamento, e há, de fato, organizações criminosas que atuam nessa região, né? E tanto é que agora a investigação da Polícia Federal avança nesse sentido de tentar identificar quem mais pode estar envolvido nessa morte do ambientalista Bruno Pereira e também do jornalista inglês Dom Phillips. Então, é isso, né? Quer dizer, é uma nota contundente, mas talvez as Forças Armadas também se expressem de forma um pouco contundente demais para rebater a fala de um pré-candidato à presidência da República. Ricardo Salles, como é que foi essa reação? E não dá para deixar de citar aqui que, em relação ao Datafolha, ele pelo menos é o primeiro do pelotão fora da polarização, não é? Bom, do ponto de vista eleitoral, o Ciro Gomes é irrelevante. Vai ficar com o percentual que tem, não muda, né? E ninguém está preocupado com o que ele acha, deixa de achar. Ele quer isso, ele quer palanque. Mas eu queria rebater aqui a bobagem que a Amanda Klein acabou de falar, dentre várias outras que ela vem dizendo normalmente sobre a questão ambiental. Não houve desmonte de entidade ambiental, coisa nenhuma. Isso é mentira. Todos os funcionários do IBAMA que estavam à disposição para trabalhar, trabalharam. O IBAMA foi recebido por esse governo, tanto o IBAMA quanto o ICMBio. O que se diz de um, aplica ao outro.
Ambos os órgãos foram recebidos pelo governo federal com 50% de déficit de funcionários, recebidos no dia 1º de janeiro de 2019, em razão de diversos anos sem concurso, sem investimento. O orçamento de ambos os órgãos foram recebidos com grande déficit em relação àquilo que poderia ser feito. Aliás, no ano retrasado, nós fizemos a proposta de aumento orçamentário e o ano passado o orçamento foi quase dobrado para essas entidades. Então, não houve desmonte coisa nenhuma. Nenhum funcionário foi impedido de trabalhar. Não houve nenhuma ordem para parar de combater o desmatamento. O que houve e sempre deverá haver é a obediência irrestrita ao devido processo legal e às leis que regem o sistema de fiscalização. Essa ladainha de que houve desmonte do sistema ambiental e por causa disso aumentou o desmatamento é mentira. É mentira deslavada. O desmatamento da Amazônia vem aumentando desde 2012, porque a esquerdalha, incluída a esquerda caviar aqui representada, ela não se preocupa com as pessoas, fazem grandes discursos sobre questões ambientais e o amazônida, aquele que vive na região da Amazônia, que se lixe. E justamente esses 20 e poucos milhões de brasileiros que vivem na região da Amazônia, sem desenvolvimento econômico, sem oportunidade de melhorar de vida, eles vão procurar trabalho aonde encontram e muitas vezes acabam encontrando a única oportunidade de sobreviver indo trabalhar para as empresas que querem ou para as pessoas que querem fazer atividades ilegais. Ele não faz atividade ilegal por escolha, ele faz por falta de escolha. Justamente, ele vai para o desmatamento ilegal, ou vai para o garimpo ilegal, ou vai cometer atitudes ilegais, porque não há ali na Amazônia alternativa para essas pessoas fazerem direito. Muitos do que falam de Amazônia, das cadeias de produtos sustentáveis, etc., nunca puseram o pé numa aldeia indígena, num garimpo, num local onde ficam dando opinião. Isso não é verdade. Precisa acabar essa narrativa ridícula, principalmente da esquerda caviar aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, Faria Limer, Leblon e Ipanema, que ficam fazendo um monte de afirmações sem respaldo na realidade, repetindo essa narrativa ridícula de que houve desmonte ambiental. Não houve. O que houve foi uma acumulação ao longo de anos em razão do descaso sobre as pessoas que vivem na Amazônia. 23 milhões de brasileiros que estão na região mais rica do país, mas, entretanto, vivem com o pior índice de desenvolvimento econômico. Enquanto essa fórmula não acabar, haverá ilegalidade na Amazônia. É preciso, nesse caso, investir nas oportunidades de emprego e renda, investir na bioeconomia, fazer a regularização fundiária, que a esquerdalha resolveu chamar de MP da grilagem, fazer todo o zoneamento econômico ecológico para permitir que se usem, inclusive em terras indígenas, os recursos naturais. Porque são os indígenas, para conhecimento de quem nunca pôs o pé lá, que querem, muitos deles, fazer o desenvolvimento econômico. Eles não são bicho do mato para ser tirado foto com norueguês, europeu ou riquinho da Vila Madalena. Eles são pessoas que têm vontade própria e têm filhos e querem sim o desenvolvimento econômico sustentável. Não querem viver na época da pedra lascada. Ô Salles, é muita pachorra, é muita cara de pau sua. Cara de pau é sua, tá bom? Para de falar besteira sobre o meio ambiente. Conta quantas vezes você foi na Amazônia. Fica falando bobagem de Amazônia e questão ambiental sem saber de nada. Você é a típica esquerda caviar de São Paulo que nunca pôs o pé na Amazônia, nem em terra indígena, nem em lugar nenhum. E fica aí falando coisa como se fosse dona da verdade. Não tem a menor ideia do que está acontecendo na Amazônia e fica fazendo esse joguinho de europeu como se fosse a dona da verdade. Não sabe nada, só fala bobagem para impressionar. Não vem com esse discursinho mole para cima de mim, porque comigo não cola, entendeu, Amanda Klein? Não venha com discursinho mole para cima de nós, que esse discurso mole não cola. Discurso fajuto de gente que não conhece a realidade. Discursinho falso, discursinho imoral. Para de falar bobagem. Fica na sua, vai para a Amazônia conhecer a realidade, vai para a Amazônia conhecer o que acontece com os moradores, com os indígenas, com todos aqueles que vivem de acordo com a região. E não você, que fica sentadinha aí na Vila Madalena olhando todo mundo dentro do carro blindado. Você não sabe nada de Amazônia, absolutamente nada. É uma ignorante sobre a questão amazônica. Ignorante, do Distrito Federal.
Foi a esquerda caviar responsável pelo desmatamento de 33 mil quilômetros quadrados da Amazônia, equivalentes a Alagoas e Distrito Federal. 33 mil quilômetros quadrados? Onde você tirou esse número? Você não sabe nada. Ministério do Meio Ambiente. E você ainda tem pachorra de dizer que você é a favor 33 mil quilômetros quadrados? Você fez algum... O recorde é 28 em 2004. Vai estudar. Os órgãos de fiscalização estão em frangalhos. Que frangalhos? Foram eles que deixaram em frangalhos. Para de falar besteira. Para aparelhar esses cargos com assessores aparelhar o quê? Nós colocamos policiais militares ambientais, pessoas super qualificadas e não esquerdinha que nem você. A mesma coisa aconteceu com o FUNAI. Técnicos para de falar besteira. E muito competentes, como Bruno Pereira, tiveram que se afastar, foram afastados. Coisa nenhuma. Para de falar besteira só porque esquerdista é competente. De seu trabalho para que esses órgãos pudessem ser aparelhados com pessoas aparelhados da confiança por quê? de vocês. Nós colocamos militares e policiais ambientais para cuidar das coisas. É esse legado para que o de falar atual governo deixa para o Brasil. E você é um dos responsáveis, responsáveis sim, o quê? Responsável você por incentivar essa bobagem pelo aumento do desmatamento e depois foi saído do Ministério do Meio Ambiente, depois de uma investigação da Polícia Federal, ainda a petulância de me atacar, ainda tem a petulância de me atacar. Não estou te atacando, eu estou corrigindo as besteiras que você fala na maior cara de pau. Não vai falar besteira na minha frente. Não vai falar. Besteira não vai falar. Você faz parte do que foi o desgoverno em relação ao meio ambiente e também à pauta indígena. Bobagem.